The 2030 agenda is, to put it simply, our plan. Economy, blah, 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 net zero by 2050, blah, 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 net zero, blah, 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 climate neutral, blah, blah, blah. A floresta amazônica é uma das maiores, se não a maior do mundo. As florestas tropicais são criticamente importantes para o clima global de muitas maneiras. Ela regula a temperatura e os ciclos do clima nas Américas. E, na verdade, transporta a chuva para muito do continente, que é um cesto de pão para o mundo. Eles têm algo que é chamado rio voador sobre a selva. Estas faixas de umidade que realmente afetam e regulam os padrões do clima muito distante da Amazônia. E ainda mais crítico agora com as mudanças climáticas, a destruição da Amazônia que tem estado se acumulando por décadas está se acelerando quase que ao ponto de não retorno. Os cientistas estão alertando que estamos cada vez mais perto de um ponto de inflexão e que talvez já estejamos nele. Então, se ultrapassarmos esse ponto de inflexão, começaremos a ver as florestas tropicais transformando-se num deserto, onde você não tem mais as árvores capazes de absorver toda essa poluição do ar. E você não tem um ecossistema que produz a chuva que cai para alimentar o continente. A adesão foi assinada pelo governador durante um evento no Palácio Iguaçu, em comemoração aos 6 anos do lançamento da Agenda 2030, documento promovido pela ONU e reúne 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em uma fala com tradução simultânea, Greta Thunberg exaltou a necessidade de medidas contra o desmatamento. O que os líderes do Brasil estão fazendo hoje é vergonhoso, é extremamente vergonhoso, porque o que eles estão fazendo com os povos indígenas e com a natureza. O Brasil, claro que não começou essa crise, mas sim acrescentou muito combustível a esse incêndio. O que os líderes do mundo falharam, não tem desculpa. O Brasil não tem desculpa para não assumir a sua responsabilidade. A questão energética que desperta maior atenção no planeta neste momento é a crise que a China está enfrentando e que provoca reflexos na Europa. Cortes de luz programados e até apagões repentinos começaram nas fábricas e logo chegaram a casas e lojas. Apagões atingem diversas províncias. Fábricas estão sendo forçadas a cortar a produção, o que pode desacelerar a economia do país e, em consequência, do mundo todo. O governo da China já prometeu neutralizar as emissões de carbono até 2060. Para atingir as metas, governos locais endureceram as leis para indústrias de alto consumo de energia, o que também prejudicou a produção de carvão. Com uma economia mundial tão dependente da China, as consequências podem ser globais. Enquanto isso, a Europa tem uma crise para chamar de sua. Aqui, a recuperação econômica fez aumentar o preço do gás, que ajuda a produzir energia elétrica. Chegou a época de ligar os aquecedores em casa. Daqui a pouco vem o inverno. A situação preocupa. Segundo informação da Bloomberg, a União Europeia pediu que a Rússia aumentasse o fornecimento de carvão para o bloco. O pedido teria sido feito quando o inverno se aproxima do velho continente. Enquanto isso, existem temores de que a Europa esteja à beira de uma crise energética, com os preços do gás batendo recordes, atingindo $1.098 por 1.000 metros cúbicos a 30 de setembro, e quando as reservas de gás europeias estão a 75% de capacidade. A menos que encontremos uma maneira de reduzir a demanda mundial voraz pelos commodities que saem da Amazônia, é muito difícil ver como o ciclo de destruição irá alguma vez acabar. E, eventualmente, será tarde demais.
Se você quer saber por que a Amazônia está sendo destruída, não é porque as pessoas simplesmente a querem destruir. Eles o estão fazendo pelas coisas que consumimos muito distante dali. Pense sobre isso na próxima vez que você fizer um churrasco e estiver gozando de um bom bife ou quando comprar um hambúrguer. Bem, o bife que você estiver comendo é parte deste sistema global de bifes que começa na Amazônia. Por mais que a mensagem seja de que eles não querem que as pessoas na Amazônia estejam queimando a Amazônia, o que o mundo está realmente dizendo a estas pessoas é que nós te pagaremos para queimar a Amazônia, porque nós compraremos tudo que vocês estão nos vendendo. Faltando apenas semanas para a cúpula do clima em Glasgow, a Inglaterra está nas garras de uma crise energética. Uma escassez incapacitante de motoristas petroleiros levou a longas filas nos postos de gasolina e uma queda abrupta do gás europeu, combinado com o completo fracasso da energia eólica, elevou os preços da energia elétrica até o teto e forçou o governo de emissões zero de Boris Johnson a mudar para a unidade de energia a carvão para manter as luzes acesas. Então, o que está por trás desta catástrofe iminente? A União Europeia não consegue entrar em acordo sobre isso, mas alguns Estados-membros veem que esse é um problema que a própria União causou a si mesma por estar incitando muito rápido a mudança para a energia verde, ao mesmo tempo em que se afasta dos combustíveis fósseis. O que isso tem feito essencialmente é deixado o bloco inteiro exposto. Convidado a falar aos senadores, o presidente da CNBB, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, pregou a democracia e o esforço ambiental. Como escreveu o Papa Francisco na carta encíclica Laudato Si, as mudanças climáticas são um problema global com graves implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e políticas. A rainha Elizabeth II esteve neste sábado em Edimburgo, capital da Escócia, para a abertura da nova legislatura do parlamento do país. O discurso da monarca destacou a COP26, marcada para a cidade escocesa de Glasgow entre os dias 1º e 12 de novembro. No próximo mês, participarei de eventos da COP26 em Glasgow. Os olhos do mundo vão se voltar para o Reino Unido e a Escócia em particular, à medida que os líderes se reúnem para enfrentar os desafios das mudanças climáticas. Os nossos líderes religiosos ao redor do mundo juntaram-se a um apelo conjunto a políticos internacionais para acordarem um novo acordo global para combaterem as mudanças climáticas. Líderes cristãos, budistas, islâmicos e judeus estavam entre os que atenderam ao encontro no Vaticano hospedado pelo Papa. De sua parte, os líderes da fé fizeram um compromisso de educar e influenciar seus seguidores sobre as mudanças climáticas. Um Vaticano enfeitado de plantas recebeu 40 religiosos. Eles representam perto de 3/4 da população do mundo. Na mesma roda havia cadeira e fala para o catolicismo, islã, judaísmo e outras religiões. O anfitrião disse que as diferenças são uma força. Em nome de todos, o Papa afirmou que os governos precisam, o mais rápido possível, neutralizar as emissões de gases que aquecem o planeta. Francisco cobrou ações urgentes na Conferência do Clima da ONU no mês que vem no Reino Unido. E deu exemplo. Falou pouco. E disse que o discurso completo estaria no papel. O Papa quis dar mais tempo aos outros. O do planeta está se esgotando. A declaração comum cobra pressa para limitar a 1,5 graus o aumento da temperatura média global, um limite que os cientistas já consideram perigoso. E todos assinaram embaixo da ciência. Veja, a ciência não provém valores. Precisamos de valores. Senão, o niilismo reina. E você quer isso? Não. Então, de onde obtemos os nossos valores? E se há valores, há alguns valores maiores do que outros? E se sim, quais os valores mais altos? Essas não são conversas para crianças. Isso é coisa séria e permeia todo esse ruído e terror que vemos acontecendo tão destrutivamente. Você vê o que isso faz com a tua alma? No Twitter você se enrosca nestes argumentos políticos e isso te machuca. Não é bom para você. Eu convoco a todos os jovens, independentemente de sua religião, a estarem prontos para lutar contra qualquer ação que prejudique o ambiente ou aumente a crise climática. O encontro foi nomeado de fé e ciência, e muitos falaram da necessidade de fundir os nossos lados racionais e espirituais. Together, faith and science, people of different faith can transform fear in hope, anxiety in confidence, inaction into action.
Outros ressaltaram a responsabilidade que a religião confere à humanidade. That the water is the father, the air is the teacher, and earth is our common mother. Just as we don't dishonor our mother, father, and teacher, why would we dishonor these gifts from our Creator? Você é um ambientalista. É tipo, você tem certeza de que não é o Messias? Tem certeza de que não é isso que você está fazendo? Você é o salvador do planeta. Você estudou os regimes comunistas e nazistas do século XX. O quão sociedades sofisticadas podem decair para posições autoritárias e genocidas terríveis. Eu acho que parte disso é o governo usando o medo para persuadir as pessoas a se submeterem. Muito do que os nazistas fizeram era saúde pública. Eles estavam sob diretrizes de saúde pública, sob a erradicação dos inaptos. Isso era saúde pública. Essa foi a justificação. E muitos dos horrores nazistas brotaram dessa justificação. Não estou tentando fazer uma comparação barata com o que está acontecendo na sociedade ocidental com o Covid, mas porque isso tem se tornado um absoluto em certo sentido. É difícil dizer o que isso não justifica. Acontece que eu também acredito firmemente que tentativas globais e mesmo nacionais em se lidar com mudanças climáticas irão causar muito mais problemas do que dióxido de carbono acumulado. Não porque o dióxido de carbono não seja de alguma maneira uma ameaça, mas quando se torna uma ameaça global e planetária, que é uma crise, então é uma justificação para qualquer ato político. Então, cuidado, por causa do perigo desses sistemas. Fique longe deles. Veja, a Bíblia nos diz uma coisa e alguém em nome de Deus, em nome da religião, em nome de adorar a Deus de maneira mais inclusiva, está dizendo o oposto. Não está apenas conduzindo a força em reunir todos os cristãos, mas é também uma força líder para um ecumenismo interreligioso. Então pense nisso. O Islã não está tentando alcançar o mundo inteiro. O judaísmo não está tentando alcançar o mundo inteiro, mas o catolicismo romano está. Em 2019, houve uma visita do Papa a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e o Papa e o grande imã assinaram um compromisso histórico de fraternidade. E nesse compromisso histórico de fraternidade está escrito: em nome de Deus, aquele que criou todos os seres humanos iguais em direitos, deveres e dignidade, e que os chamou a viverem juntos como irmãos e irmãs, para encher a terra e tornar conhecidos os valores da bondade, do amor e da paz. Eu não creio ter encontrado Jesus aí. Eu penso nem tê-lo visto como o único caminho, verdade e vida. Eu estou interessado no que está por baixo desses problemas. E uma das coisas que está acontecendo conosco é que o político colapsou para dentro do religioso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Toda a separação de igreja e Estado no mundo ocidental é uma consequência dessa frase. Pense apenas em quão impactante essa frase é. Este é literalmente o caso. Não me interessa se você é religioso ou não. É irrelevante. Historicamente, este é o caso. Os participantes do encontro no Vaticano pediram que os governos mais ricos façam a sua parte e financiem atividades verdes mundo afora. O presidente da COP26 acha que essa voz única dos líderes religiosos influencia os políticos. Se você não manter estes separados, então o sagrado contamina o profano. Ou, alternativamente, o profano é inflado para dentro do sagrado. E isso é uma catástrofe, porque então tudo se torna emocionalmente excessivo. Porque você não é mais um inimigo político. Você é um emissário de Satanás. O líder espiritual da Igreja Anglicana pediu uma nova arquitetura financeira global que se arrependa dos pecados que cometeu. O Justin Welby fala em mudanças nos orçamentos que promovam a ecologia. Ele acha que nos últimos 100 anos a humanidade declarou guerra à criação. Você sabe,
Desastres naturais e catástrofes levam à religião. Cada vez que algo ruim acontece, as pessoas estão migrando para as igrejas e estão buscando a Deus porque entendem que isso está além do nosso controle. E é interessante como até mesmo isso está sendo abordado. Em 31 de janeiro de 2021, diz: Biden e o Papa Francisco podem fazer um milagre na mudança climática. Veja, não se trata mais da Bíblia, não se trata mais do Evangelho, não é mais sobre Jesus. Agora é sobre a mudança climática. E por falar em autoridade global e mudança climática, o Papa Francisco realmente pediu um governo global para lidar com a agenda da mudança climática. Na verdade, o Papa Francisco declarou emergência climática e pede ação. Olha, eu não me lembro de nada parecido antes, onde a igreja está fazendo de tudo, menos sendo igreja. Qual a maneira mais incrível de unir o mundo inteiro do que a mudança climática? Começou hoje um workshop do Supremo Tribunal Federal sobre a implantação da Agenda 2030 da ONU na Suprema Corte. Até amanhã, grupos de trabalho vão discutir no encontro virtual as metas associadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que focam nos direitos humanos. A Agenda 2030 foi estabelecida em 2015 pela ONU como um compromisso de buscar medidas para, em 15 anos, garantir um mundo melhor para as nações. O Brasil foi um dos 193 países que assinaram esse compromisso. Ele prevê ações do Executivo, Legislativo e também do Judiciário. Desde setembro do ano passado, após a posse do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, a Agenda 2030 passou a ser uma prioridade na justiça brasileira. Uma resolução publicada em novembro institucionaliza a Agenda 2030 no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A partir daí, foram montados grupos de trabalho que discutiram formas de fazer esse processo. Agora, eles realizam um workshop virtual para avaliar os avanços e próximos passos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, discursou hoje num evento das Nações Unidas sobre a chamada Agenda 2030. É uma proposta global para o desenvolvimento sustentável. Falando em inglês, Fux apresentou um balanço das medidas adotadas pelo Judiciário brasileiro para concretizar as metas da agenda. O presidente do STF destacou a importância da tecnologia para a dignidade humana e para a consolidação dos direitos humanos. O ministro citou ainda que o desenvolvimento tecnológico é um dos eixos de sua gestão e que os objetivos da agenda levaram o tribunal a trabalhar com foco no alinhamento entre inteligência humana e artificial. Segundo Fux, a missão do Supremo tem sido conciliar as diretrizes transnacionais da agenda global com a Constituição brasileira e com os valores do povo brasileiro. Por isso, nada tem de surpreendente o conteúdo da chamada Agenda 2030, produzida há 5 anos por líderes que continuam sonhando com o extermínio do capitalismo em escala mundial. O documento mistura ideias soterradas pelos escombros do Muro de Berlim, extravagâncias politicamente corretas e velharias natimortas. A agenda, repita-se, vem da ONU. E de onde menos se espera alguma coisa útil é que não vem nada mesmo. Surpreendente é o entusiasmo que o palavrório despertou no ministro Luiz Fux. O presidente do Supremo Tribunal Federal afirmou que sua gestão será orientada por 5 eixos, todos afinados com as jurássicas propostas da ONU. Nesse caso, estarão em rota de colisão com cláusulas pétreas da Constituição brasileira que cumpre ao Supremo defender. Fux precisa reler o documento com mais atenção. Talvez descubra que se trata de mais uma tentativa de chegar ao futuro, avançando em direção ao passado.